Vamos ler juntos esse texto lindo de Paulo em 2 Coríntios capítulo 12, verso 9. Então ele me disse: a minha graça te basta, ou é suficiente, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Querido Pai, nós não temos noção do que isto aqui significa. Nós precisamos da revelação do Teu Espírito. Nossa mente é rasa. Nós não conseguimos entender a grandeza da Tua palavra. E eu clamo ao Senhor, que o Senhor fale conosco, que o Senhor aprofunde este fato da nossa fraqueza para compreender o poder de Cristo. Cuida de cada um de nós aqui, de todos os irmãos que estão ligados pela internet, que todos eles sejam tratados pelo Teu Espírito Santo, no nome de Jesus, amém. Irmãos, eu vou falar uma coisinha aqui rapidinha. Quinta-feira, na reunião de meio-dia e 15 a meio-dia 45, aqueles 30 minutos com Jesus, eu contei uma pequena história que me mandaram por internet, já falei isso em outros grupos, de um soldado, um reco, desses de exército, esses recrutas, que foi para um pelotão lá, e ele sofria muito com o deboche que faziam com ele. Ele era um cristão, verdadeiramente cristão, não membro de igreja simplesmente, mas um cristão autêntico, que tinha a vida de Cristo, e ele era debochado, quer dizer, as pessoas debochavam dele, ridicularizavam dele, zombavam dele, faziam caçoada, davam nó nas roupas, colocava fezes nas botinas dele, faziam tudo quanto era coisa, e ele sempre agindo com a vida de Cristo. E um dia o sargento chegou para ele e disse, eu chamei ele de soldado Calixto, porque eu não lembro o nome dele não, estou chamando ele de Calixto, não sei se é Carlito, qualquer coisa aí. Aí eu estou chamando de Calixto, porque Calixto é difícil achar um igual. Aí o sargento chegou e disse, soldado Calixto. Sim, senhor, sargento. Está aqui a chave do jipe, vai me tirar esse jipe daqui e vai me colocar lá naquele lugar. Ele disse, senhor, eu não sei dirigir. E o sargento disse, soldado Calixto, pega a chave aqui e vá levar esse jipe lá em tal lugar. Senhor, eu não sei dirigir. Soldado Calixto, eu estou lhe dando uma ordem. Pegue a chave. O senhor não diz que seu Deus é todo poderoso, pois que Ele te ensine a dirigir. O soldado Calixto pegou a chave, foi até o jipe, chegou lá, encostou a cabeça no volante e fez uma oração. Disse, Pai, o senhor sabe que eu nunca dirigi um carro e que eu não sei dirigir. O senhor sabe que eu não tenho capacidade de dirigir esse carro, mas Pai, tem misericórdia de mim agora, me ensina a dirigir esse carro, porque o teu nome está sendo blasfemado aqui, o senhor está sendo, ajuda a cabeça do velho, ridicularizado. Meteu a
a chave na ignição, o jipe pegou e ele saiu, meteu a marcha, foi lá e botou no local. Mas quando ele chegou lá, já o pelotão que tinha ficado lá, já rindo dele, zombando, já o pessoal estava chegando junto ali, uns chorando e outros até de joelho, e ele olhou de aquele quadro e disse: o que foi? O que é isso? Aí o sargento pegou ele assim, pelo braço, abriu o capô e não tinha motor. E então, uma pessoa que ouviu essa história virou para mim e disse: e o senhor acreditou? E eu disse para ele: olha, eu até posso dizer que essa história foi inventada, mas isso não diminui o poder do meu Deus, porque Ele pode todas as coisas, e Ele pode, sabe por quê? Ele criou esse universo com muito mais complexidade do que um Jeep sem motor andar. Ele tem tanto poder que ele pode fazer uma semente nascer que nenhum ser humano consegue fazer com que ela tenha vida. Este Deus que faz milagres todos os dias e que você não enxerga, Ele nos livra a cada instante. Ontem, quando nós íamos para Mauá da Serra, o Tony combinou comigo passar lá no Formigão. Ele ia deixar lá no Formigão, no seu ex-posto, deixar o carro dele e ir com o meu. Eu fui passar e o Ricardo ia, e o Ricardo parou na avenida, e eu fui virar para dizer que já estávamos saindo, e não vi um ônibus que vinha vindo aqui. Fui entrando, mas foi assim um triz. Eu fui do Formigão a Mauá da Serra calado, eles conversando, minha mulher fala bastante, o Tony fala ainda mais, e a Vera ainda mais. Eles foram conversando e eu calado o tempo todo, só adorando, porque ali foi uma coisinha, um descuido. Disse: ô paizinho, ô paizinho. Às vezes a gente não nota que Ele nos livra de coisas que você nem percebe, mas ali foi da cara. Oh, paizinho bom. A minha graça te é suficiente. Saulo, o perseguidor da igreja, o religioso implacável, foi transformado em um filho de Abba e servo de Jesus Cristo. Saulo é uma pessoa, Paulo é outra pessoa. É a mesma pessoa, mas não é a mesma pessoa. Saulo é o perseguidor, Paulo é o filho servo, convertido, que passou pela escola do deserto, sendo preparado pelo Espírito Santo para a obra do apostolado cristão. Tornou-se um baluarte da pregação do Evangelho e fez uma viagem particular à instância celestial, se no corpo ou fora do corpo. Ele não tem nem noção, mas sabe que esteve num ambiente denominado terceiro céu. Foi uma realidade incomum, essa viagem interplanetária de Paulo. Ele disse: eu fui até o terceiro céu. Eu não sei em que nível, se foi um arrebatamento, se foi no corpo. Eu sei que eu fui até o terceiro céu. Ele diz que ouviu coisas inefáveis, que não são lícitas a serem comunicadas aos homens.
Ele não achou licitude para contar isso para nós. Lá Paulo, o apóstolo gracioso, ouviu coisas indizíveis para qualquer mortal, e ao regressar, como alguém fora de série, estava em perigo. Talvez ele seja a única pessoa que tenha tido esse privilégio, mas agora o perigo rondava a sua alma. Ser especial é encontrar-se tendente à presunção. Ninguém pode ser único em matéria de distinção sem cair no risco da vanglória. Ninguém. E Paulo não estava isento. João também teve um arrebatamento, e ele descreve as coisas do arrebatamento dele, que são o livro de Apocalipse. Enoque também teve um arrebatamento, mas a gente não sabe nada do arrebatamento dele, porque ele não veio contar, ele ficou logo lá. Elias também teve um arrebatamento e também ficou por lá. Agora, Paulo teve o arrebatamento, e ele não sabe dizer em que nível, mas ele estava agora num perigo muito grande, porque um cara que chega no terceiro céu e ouve aquilo que ouviu, ele fica muito especial. Eu tenho visto alguns que dizem que foram lá e chegam aqui contando cada conversa que eu fico admirado. Agora tem um aí que anda falando que teve morto, foi lá, voltou, e aí a turma sai correndo para escutar aquilo tudo. E ele disse: olha, eu fiquei com um perigo grande. A obra-prima do pecado é nos perpetrar no nível dos condecorados, com uma boa opinião de nós mesmos. Por isso o pai precisava entrar neste assunto perigoso. Foi aí que Abba enviou um mensageiro de Satanás para desmontar a altaneria deste superastronauta. O manual do fabricante já prescrevia em Provérbios 16:18: a soberba precede a ruína, e a altivez de espírito a queda. Eu vou dar um exemplo aqui, contar isso aqui, só para os irmãos terem a noção. Um dia o Amarildo, que era membro aqui da nossa igreja, e que era secretário de um dos vereadores, ele chegou para mim e disse: olha, eu queria marcar uma audiência aí com você, para conversar uma coisa. Aí ele chegou com o vereador, não vou dizer o nome do vereador, e disse: olha, nós queríamos lhe dar um título de cidadão honorário de Londrina. Eu disse: mas por quê? Você é um pastor que já está há 30 anos aqui em Londrina, não sei o quê, já fulano recebeu, não sei o quê. Nós queríamos dar esse título para você de cidadão honorário de Londrina. Eu parei um pouquinho ali e disse assim: não me dá não. Sabe por quê? Porque eu gosto desse troço, e isso vai me fazer mal. Eu gosto de ser reconhecido, e esse negócio depois vai ficar lá na parede, lá em casa. Eu vou botar aquilo ali, você é cidadão honorário. Eu gosto dessas coisas, mas eu já sou cidadão nativo de uma outra cidade, não é de Corrente do Piauí não, é da Nova Jerusalém. Eu estou indo para lá, e eu quero ficar só com aquele. Brinquei com eles ali, e quero dizer para vocês, não estou contando isso como vantagem, exatamente o contrário. Eu me senti muito liberto naquele dia, porque o levar ou morrer de Jesus, dia a dia, envolve essas coisas também. Para mim, seria muito honroso ser cidadão honorário de Londrina. E determinadas honras, elas são maléficas para nós. Eu gosto muito da expressão de John Wesley: na terra onde o meu Senhor teve uma coroa de espinhos e uma cruz nas costas,
eu não devo merecer nenhuma honraria. Isto é, você diz assim, isso é bobagem. Não, isso é evangelho. Não que ninguém não goste dessas coisas, que a gente gosta. Não há nada no coração do ser humano que mais se contraponha ao Espírito de Deus do que a ostentação da glória pessoal. Desconstruir uma posição privilegiada por uma tarefa, foi uma tarefa divina aos cuidados de um mensageiro maligno. O projeto era de Deus, mas o desconstrutor foi Satanás. Deus precisava fazer uma obra na vida de Paulo. Paulo estava inchado. Ele tinha ido lá no terceiro céu, um lugar especial. Ele foi. Eu não conheço ninguém que tenha tido esse privilégio. Seria o único. E agora ele chega aqui. Eu vejo Pelé. Como ele é honrado como grande jogador. Quando disseram que Maradona era maior do que ele chega, deu uma cotovelada, sentiu e deu uma ironizada. Mas ele não fez 1000 gols, 1100 e não sei quantos gols. Quer dizer, a gente sempre gosta de ser melhor. Uma vez eu vi o Pedro Bloch, que era um médico foniatra e também dramaturgo brasileiro muito famoso. Um dia ele deu uma ilustração que me marcou muito. Eram 2 meninos gêmeos, 2 judeuzinhos, e ele estava tratando deles por problemas de fala. E eles eram super dotados. Então tocava violino, jogava bola, fazia teatro. Eram os meninos bem de vida e bem tratados lá no Rio de Janeiro. Aí o Pedro Bloch, conversando com um deles, e disse assim: quem é que toca melhor violino, você ou seu irmão? Ele disse: meu irmão. E quem é que joga futebol melhor, você ou seu irmão? Meu irmão. E quem é que fala mais línguas, você ou seu irmão? Meu irmão. E quem é que é mais obediente em casa, você ou seu irmão? Meu irmão. Aí o Pedro Bloch disse: e você? Ele disse: eu sou mais irmão. Judeuzinho era danado de sabido, viu? Eu sou mais irmão. A gente tem que ser mais em alguma coisa. E o perigo é até nisso, ser mais. O soberano Deus pode usar qualquer uma das suas criaturas, mesmo as mais rebeldes e malignas, para a execução de qualquer um dos seus propósitos em benefício dos seus filhos. O Senhor é tão poderoso que até mesmo seus inimigos mais ferrenhos, quando são ordenados, o obedecem sem contraverter. Neste universo não há 2 soberanos coexistindo ao mesmo tempo. Não existe 2 deuses, um do bem e outro do mal. Elohim, o Deus triuno, é o único criador de todos os outros seres, são criaturas, todos os outros seres criados são apenas criaturas. Não existe 2 deuses. Isso é uma teoria persa, que admite que existe o Deus do bem, o Aryan, Atman, o Deus do bem, Deus do mal, Deus isso, Deus aquilo. Não, só tem um Deus, soberano Senhor. Satanás tem muito poder, mas ele é criatura divina, está debaixo da autoridade divina, é servo de Deus,
e serve muitas vezes para fazer obras de Deus. Não existe dois deuses, não, senhor. Só existe um Deus que é triuno, que é uma trindade, mas é uma só pessoa. Não venha com essa aqui de que há uma força do mal e do bem se contrapondo, porque existe o mal e o bem, mas Deus é que está sob o controle de tudo. Ele é o soberano de tudo. E Satanás muitas vezes é utilizado pelo Senhor para prestar excelentíssimos serviços na obra de Deus. Muitos bons serviços. Deus às vezes diz: Satanás, vem cá, eu quero que você faça um serviço aqui. E neste caso, na vida de Paulo, Deus mandou um mensageiro de Satanás para dar umas coças no Paulo. Você vai fazer um servicinho aí, que você vai ser muito benéfico para a vida desse homem. Queridos irmãos, eu queria que vocês notassem bem essa questão. Certa ocasião, uma irmã telefonou para uma rádio, às vezes diz a rádia, para uma emissora de rádio, e ela disse que estava passando muitas necessidades, muitos problemas, e que pedia que, pelo amor de Deus, se alguém pudesse ajudá-la, pudesse dar o suprimento para as necessidades dela, porque ela tinha uma renca de filhos. E um satanista estava ouvindo aquilo ali e resolveu pegar uma peça, encheu uma Kombi de comida, botou um bução de coisa e foi lá. E a mulher ficou contente quando os camaradas começaram a descer coisa, e era comida, e era isso e aquilo. Ela disse: oh, aleluia, Deus, o Senhor mandou. Aí o satanista virou e disse: minha senhora, eu quero dizer para a senhora que quem mandou isso aqui não foi Deus, não, foi Satanás. Ela disse: oh, meu Deus é tão poderoso que quando Ele manda, até Satanás obedece. É verdade. Ele é tão poderoso que até Satanás obedece, e obedece mesmo. O apóstolo Paulo corria grande risco de ensoberbecer-se com a grandeza das revelações. Então o Senhor lhe designou um espinho na carne para abatê-lo. Era um representante de Satanás, mas quem havia dado a ordem para o mistério foi o próprio Senhor. Paulo carecia de esvaziamento. O orgulho é a principal plataforma do inferno para o lançamento do pecado, enquanto a humildade é o manto que reveste os filhos de Deus. O diabo não tinha nenhum interesse em desensoberbecer o enfatuado viajante dos páramos celestiais. Na verdade, a sua intenção era mantê-lo elevado e cheio de si mesmo. Quem queria abatê-lo era o Pai. Por isso a sua estratégia articulada para a desocupação deste inquilino sorrateiro. Cuidado com a invisibilidade do orgulho. Ele às vezes está invisível, mas está ali, morando ali dentro. Então, Satanás foi prestar um serviço a mando de Deus, porque o orgulho, ele é tão disfarçado em mim e em você. Você às vezes não percebe que é o orgulho que está comandando, mas ele está ali, vestidinho, com o seu manto de hipocrisia e funcionando. E você não quer ser abatido, eu não quero ser abatido. O pecado nos tornou teomaníacos.
teomaníacos, com mania de deuses, de Deus. Somos uma raça aspirante ao trono de Deus. Mesmo os santos sofrem deste mal do altar. Queremos ser vistos como santos, gostamos de ser reconhecidos como crentes maduros e evoluídos. Temos prazer em contar aos outros das nossas aventuras espirituais exitosas e apelamos para a plateia aprovar o modelo de nossa santidade. A gente faz tudo isso para ser visto, para mostrar que a gente às vezes é humilde, que às vezes a gente é quebrantado, conta ponto, conta história, olha lá eu fiz, eu faço, olha, eu não sei se vocês sofrem com isso, mas esse cara aqui tem levado cada burdoada do seu próprio ser. Aí eu saio dali com a vergonha, meu Deus. Graças ao Pai por sua intervenção, o filho de Abba precisa ser exaurido de sua presunção humanista. Os sofrimentos aparecem aqui como instrumentos cirúrgicos para o enfraquecimento de nossa humanidade prepotente. Enquanto no esporte os atletas tomam anabolizantes para superfortalecer os músculos, na vida espiritual o Pai envia espinhos satânicos para nos fazer fracos. Astheneia é a palavra grega que nos habilita à dependência divina. É a instituição do fracasso. O que o senhor vai mandar para a vida do Chiquinho ali? Eu vou mandar um espinho na carne para ele. Eu preciso fazê-lo astênico. O que o senhor vai mandar para a vida do Eric? Eu vou mandar um acúlio. Aí já é mais bonita a palavra. Acúlio satânico. Para quê? Eu preciso quebrar ele. Olha, eu fiquei maravilhado ontem à noite, lendo o livro A Ternura de Deus, do Brennan Manning, e uma frase de Santo Agostinho, que Santo Agostinho disse assim: Deus, na sua infinita graça, tira proveito até mesmo dos meus pecados. Os meus pecados são duros, mas Ele vai tirar proveito na minha vida, vai poder quebrantar. Ele vai dizer: filho, você é meu. Astheneia. No reino de Deus, a impotência é o verdadeiro caminho da graça para a superpotência espiritual. Quanto mais eu decrescer em fraqueza, isto é, quanto mais astênico eu estiver em minha alma, mais serei dependente do Todo-Poderoso. E neste caso, ao chegar à total impotência, me tornarei potentíssimo através da onipotência divina. Paulo sabia do valor dessa lição ao dizer em Filipenses 4:13: posso todas as naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Mas antes ele disse: olha, eu aprendi a ser fraco, a passar necessidade. Quando eu chego nesse ponto da fraqueza, eu estou no ponto da onipotência. No reino de Deus, a impotência é o verdadeiro caminho da graça para a superpotência espiritual. Então, esta é uma verdade que nós precisamos entender. A escola, no reino de Deus, quando estou débil, então sou feito pujante. Quanto mais impotente em mim mesmo, mais encouraçado pelo poder do alto. Quanto mais fraco, mais forte. Paradoxal. A escola do esvaziamento passa também pelo júbilo na lição do
hubris, outra palavra helênica que Paulo usou no seu texto e que significa insulto, injúria, repreensões, dano ou incômodo. É uma contradição total você ter prazer nos ultrajes, mas esta é a tônica do aprendizado de Paulo. Ele diz aqui em 2 Coríntios capítulo 12, verso 10, que é a sequência daquele texto, ele diz: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Vocês viram essa semana aí nos jornais a turma de Brasília. É na cueca, a cueca voltou agora a ser lugar de guardar dinheiro, é na meia, é na bolsa. Os caras orando pelo dinheiro. Eu fiquei admirado daquilo. Eu digo, mas menino, que cara de pau. Só faltaram pedir um pouco de óleo de peroba para passar na cara de pau, para poder lustrar. Estavam pedindo unção para tudo. Os caras são bons demais. Mas eu vejo assim, injúria, você ser injuriado e não responder à injúria, é difícil. É difícil. É difícil, não é esse prédio grande não. É mesmo profunda essa coisa. E ele disse: sinto prazer nas injúrias. Suportar a afronta sem execrar o ultrajante é uma das matérias básicas para a desconstrução da nossa altivez. O modelo é Cristo e a competência é a vida incriada agindo em nós, administrada pelo Espírito Santo. Essa vida aqui está escrita com letra maiúscula. É diferente da vida que nós temos, que é escrita com letra minúscula. Esta vida que nos garante esta situação é a vida incriada, é a vida de Deus. E Pedro nos diz em capítulo 2, verso 23, pois ele, Cristo, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratada, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. No dia que você e eu pararmos de nos justificar, quando formos acusados, nós vamos entrar num terreno extremamente largo, amplo e de muita segurança. Vamos rogar ao Senhor: Senhor, livra-nos de nos justificar, de nos defender. A graça de Deus é Cristo, e a graça de Deus em Jesus Cristo nos é suficiente. Se Cristo é tudo e em todos, Ele é a suficiência divina, suprindo a deficiência humana. Toda a suficiência onipotente de Deus encontra-se provendo em Cristo toda a anágica, ou necessidade humana. É a outra palavra que Paulo está querendo mostrar aqui. Se uma carência profunda que você não consegue suprir.
Anagke não é a mesma coisa de uma espécie de você ficou sem dinheiro, mas no mês que vem você vai ter e vai conseguir pagar. Não. Anagke significa não tem onde tirar. Não tem onde buscar. Fazer festa diante da carência é uma atitude imprevista na prole de Adão. Se Paulo sentia prazer diante da indigência ou penúria no seu dia a dia, temos que admitir que se trata de outra espécie de ser humano. Ainda que o cristão faça parte da humanidade, ele não é mais um humanista, arrogante e calculista. O seu egoísmo foi pregado na cruz com Cristo, e ele agora vive numa dimensão de abastança da vida, com letra maiúscula, não criada, do próprio Cristo ressurreto no seu interior. Queridos meus, humanismo e cristianismo se parecem. Eles têm semelhanças. Estão muito semelhantes em muitas coisas. Quando Paulo diz assim que eu temo que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, que as vossas mentes se apartem da simplicidade, da pureza devidas a Cristo, ele diz logo o seguinte: se outra pessoa, se alguém vos prega outro Jesus, que não vos tenho pregado, esse outro Jesus, Paulo usa a expressão no grego alós. Alós é diferente de héteros. Tem duas palavras para outro em grego, alós e héteros. Alós significa outro semelhante da mesma espécie, e héteros significa outro contrário, outro semelhante, porque uma das coisas que Lúcifer quer se parecer é com Cristo. Ele procura todos os meios para ser semelhante a Cristo, porque a sua inveja é contra Cristo. E ele muitas vezes vem disfarçado como anjo de luz, como ministro de justiça, como uma pessoa semelhante a Cristo. Um outro Jesus, e esse Jesus é o humanista. Jesus disse para Pedro, que havia chamado Jesus a atenção porque ele ia para a cruz, ele disse: arreda-te de mim, Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus, mas das coisas do homem. Eu precisava gastar um pouco de tempo aqui, mas nós vamos depois falar sobre isso. Aquilo que nos valoriza como pessoas humanas e não como aceitas por Deus, é um perigo terrível para as nossas vidas. A lisonja, o elogio, aquelas coisas que vão mexer conosco como pessoas, não como você é especial, porque Deus lhe ama, não porque você tenha determinadas qualidades. Aquele negócio, o Espírito Santo age em você, você é especial, você tem valor. Isto aí é uma coisa horrível. Gente, por favor entenda, o valor que nós temos é o valor que Deus nos dá pela sua graça, e não pelo que nós somos como pessoas, mesmo que sejam pessoas distintíssimas. Isso nos envaidece. Isso vai deixar você depois magoado quando você receber um elogio, não recebeu o elogio que você acha que merecia. E as pessoas que sabem negociar com gente,
elas dão elogio para a pessoa e a pessoa fica, que bom, dá aquela torcida ali, mas isso é horrível, isso conquista. Meu Deus, tem misericórdia de mim. Uma das coisas mais impressionantes na vida cristã é a capacidade de suportar as adversidades. Isto só vem confirmar que estamos diante de outra realidade. Saulo, antes de sua conversão, foi um perseguidor implacável dos cristãos. Depois do seu novo nascimento, Paulo foi um perseguido e sentia alegria em suas diagmos, ou perseguições. Aqui não se trata de um masoquista que sente prazer no seu sofrimento, mas de alguém que tem prazer pela causa do seu sofrimento, pela causa que ele está envolvido. A causa é uma causa eterna, é uma causa de valor. Não é que ele esteja sentindo prazer por ter apanhado nas costas. Ele não era um sadomasoquista. Uma vez eu fiquei num hotel onde tinha um casal desses que tem relações sexuais com paulada, com chicote, e era pá, ai, ai, a noite toda gemendo, gritando. Você não consegue dormir. Meu Deus do céu, como é que pode um troço desse? Teve uma hora lá que eu gritei: vê se para de tanto gritar e pá. Não é isso aqui que a Bíblia está falando. Não, Paulo não era doente, não, que apanhava. Ele sentia prazer nas perseguições por amor a Cristo, por amor de Cristo, por causa da causa em que ele estava envolvido. Tinha nada a ver com autoflagelação, com essas coisas doentes que muitas pessoas têm. Os cristãos sempre viram nas perseguições um motivo de júbilo, para estarem envolvidos em uma causa que tem um valor eterno. Foi Jesus quem disse em Mateus 5,10: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Que felicidade mais curiosa, né? Perseguido, esse diagmos aqui, que é isto? É uma perseguição por causa da justiça de Deus. É estranho, mas é real. Quem é mais inocente do que Cristo? Quem foi mais perseguido até agora do que ele neste mundo? E se Cristo vive em nós, não há alternativa. Paulo nos diz em 2 Timóteo capítulo 3, verso 12: ora, todos que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Todos quantos querem viver piedosamente. Está claro que não há vida piedosa sem perseguição, mas também não haverá uma vida realmente piedosa sem o contentamento em Cristo. É impossível Cristo ser a nossa vida e não sermos bem-aventurados. É impossível. É impossível. A gente sente a dor, a gente sente o sofrimento, a gente sente que nós somos humanos, mas no meio daquela tortura toda há um substrato de graça nos sustentando e nos firmando. Há momentos que você tem vontade de desistir. Há momentos que você tem vontade de dizer assim: olha, que a terra abra-se e me engula como engoliu Datão e Abirão, como engoliu Acã. Que a terra, olha, outro dia eu conversando com um irmão que estava numa crise louca, ele disse: pastor Glênio, tem hora que eu até penso em me matar. Já passou isso por sua cabeça? Eu digo: já.
E como é que sai dessa? Eu digo, sai levando o morrer de Jesus em nosso corpo mortal. Ah, se eu pudesse sair desse mundo. Outro dia o irmão estava sofrendo, fazia gosto. Aí ele disse assim: ô pastor, vamos orar para o senhor voltar logo. Vamos orar, pedir ao senhor para tirar a gente desse mundo, que esse mundo não dá para aguentar, pastor. E o bichinho tinha colocado todas as fichas na mulher. E a mulher criou asa, fez igual aquela formiga tanajura, quando cria asa, e foi embora. E o bichinho, que tinha tudo quanto era ficha apostada nela, agora estava, coitadinho. Eu digo, meu Deus, essas mulheres fazem desde o começo do Jardim do Éden, dá esse problema. Senhor tem misericórdia dessa alma. E irmãos, ele queria já a volta do Senhor logo, porque assim ele subia e não tinha mais problema. Mas é duro. A última palavra usada pelo velho apóstolo para definir o método da sua educação espiritual avançada foi estenocoria, que deve ser traduzida por angústia. O desenvolvimento espiritual não nos isenta da participação das agonias em nosso íntimo. É na crise dolorosa que a alma se apega à suficiência de Cristo. Romanos 8:35, quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Depois lá na frente ele vai dizer, graças a Deus que nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Não há angústia. Você vai passar pela angústia? Vai passar pela angústia. E Paulo estava fazendo bolo de aniversário com vela e tudo, e cantando parabéns para você, para a fraqueza, para as necessidades, para as perseguições, para a angústia. O senhor está fazendo festa, Paulo? Estou. Por quê? Porque quando eu sou fraco, então é que eu sou forte. Mas eu não quero isso, não. Eu quero esse cristianismo triunfalista da televisão. Então vai por esse caminho. Boa viagem. Eu quero este que tudo posso, mas não é tudo posso quando sou fraco. Eu quero tudo posso ordenando a Deus que faça. Boa viagem. E ver o que vai dar. Eu quero esse da cura lá do cara da igreja universal. Como é que ele chama? O Valdomiro. Pastor, o que é aquilo, pastor? Aquele homem faz tudo, faz milagre. Irmãos, milagre nunca foi prova de que Deus está agindo. Você preste atenção, depois você leia 2 Tessalonicenses. A Bíblia vai dizer que as coisas do fim, a manifestação do anticristo, o homem da iniquidade virá com poderes. Papai, eu não estou dizendo que ele está fazendo isto com esses poderes. Eu estou dizendo que milagre não prova que Deus está agindo. Agora, o que prova que Deus está agindo são duas coisas: é novo nascimento e amor. Vocês serão meus discípulos se vocês amarem. E novo nascimento é não mais eu,
mais Cristo. Isso é que prova se tem vida de Cristo ou não. Tem muita gente aqui nessa igreja, tem muita gente na igreja de Jesus Cristo, que não é de Jesus Cristo. Ele faz parte do sistema, mas ele não nasceu de novo ainda. Eu não estou querendo acusar ninguém. Cada um ponha o ovo para frigir de acordo com a sua própria experiência. Você quer mais mole ou mais duro, então é você que vai saber o gosto que você quer. Mas, meu irmão, não pense, se você tem mágoa no coração, se você tem ódio, se você é crítico, se você preste atenção no que a Bíblia vai dizer. Olha, leia todas as listas. Estes não entrarão no reino de Deus. A de 1 Coríntios capítulo 6, a de Efésios a de Gálatas capítulo 5, a de Apocalipse capítulo 22, leia que não entrarão no reino de Deus os que tais coisas praticam. Mentiroso, não entra. Feiticeiro, não entra. E o que é feiticeiro? É quem usa os poderes latentes da alma. Feiticeiro não é aquele que anda, é obra da carne, não é obra de Satanás, não. Vou dizer uma coisa aqui muito interessante. Não é Satanás que vai lhe impedir de entrar no reino dos céus. É a sua incredulidade diante da palavra de Deus. Depois não vem com conversa para cá, não. Não existe crescimento na vida espiritual ou evolução em santidade sem essas 5 lições especiais. O poder de Deus só se aperfeiçoa na fraqueza. Tudo isto, todavia, por amor de Cristo. Toda essa fraqueza é por amor de Cristo. John Owen afirmava no século 17: não teremos nenhum poder de Deus, a não ser que sejamos convencidos de que não temos nenhum poder em nós mesmos. Aquele que é totalmente fraco tem toda a chance de depender da onipotência divina. Quem é perfeitamente deficiente traz a garantia de ser suprido pela suficiência de Cristo. O aprimoramento da fraqueza passa por essas quatro etapas. Quando injuriado, não revidar com insulto. Quando estiver passando necessidade, não chamar a atenção dos outros, mas confiar somente em quem pode prover suas carências. Quando for perseguido por causa do Evangelho, nunca se defender, ainda que possa explicar os fatos que estão movendo o acossamento. Por fim, quando estiver passando pelos vales sombrios da angústia, lembre-se que o Senhor também cruzou estes vales, tornando-se em tudo a nossa suficiência. Agora saiba que em 2 Coríntios 4, 8 a 10 está aqui a nossa receita. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Aleluia! Em tudo. Em tudo. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também, gratuitamente, o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone fax 0 operadora 43 3322 3037
ou pelo e-mail com@palavradacruz.com.br. Visite-nos também pelo site www.palavradacruz.com.br. Graça e paz.